Eu já estou com a Franciele Stefanoni. Ela é nutricionista do Hospital OPECAM e especialista em oncologia. O que é tudo isso? Ela é nutricionista das pessoas que passam por quimioterapia, breve radioterapia. E há uma curiosidade muito grande a respeito do assunto, que às vezes nós ficamos pensando, será que a pessoa que faz quimioterapia, ela tem uma alimentação diferenciada? Será que ela tem que se abster de certas alimentações, certos temperos? A radioterapia, será que o tratamento das duas enfermidades, a alimentação é igual ou é diferenciada? Nós vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo gostoso, descontraído, vamos trocar figurinha, porque eu também sou muito curiosa na situação, assim eu vou ficar sabendo um pouco mais como que é a alimentação, Será que nós também devemos, ela como nutricionista, eu vou perguntar para ela, nós devemos usar o micro-ondas para fazer as nossas refeições? Será que a radiação do micro-ondas faz bem para a nossa saúde? Se é bom ou é ruim, devemos ou não devemos usar? Então nós vamos bater um papo aqui de mulher que cozinha. Tudo bem, Franciele? Tudo bem, Tamires. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E como você disse, é uma curiosidade imensa quando a gente se pensa e fala em alimentação, principalmente por quando é um paciente que está em tratamento de químio, um tratamento de rádio, ou quando a gente tem um paciente com os tratamentos concomitantes, Então, vamos esclarecer um pouquinho as dúvidas. Tomara, Mas vamos começar pelo seguinte. Quando a pessoa, ela chega aqui para fazer o seu tratamento, ela passa por psicólogo, ela passa por nutricionista. Como que funciona a primeira vez que a pessoa chega para começar a fazer o seu tratamento? Nós, aqui na UPECAM nós temos uma equipe multidisciplinar, e que dá uma atenção especializada ao nosso paciente de quimioterapia. E um projeto bem bacana que a gente está tentando colocar aqui na instituição é o paciente que tem a primeira consulta aqui com o médico oncologista, e já está encaminhando esses pacientes para a equipe multi. Na maioria das vezes eu passo na quimioterapia e a gente tenta abordar o paciente que no momento que está tendo um pouco de sintoma mais acentuado. E claro que o nosso foco é sempre atender da melhor forma possível o paciente. Por isso que nós estamos iniciando nesse ano, espero que até o meio do ano a gente consiga estar abordando todos os pacientes de primeira consulta, de primeira quimioterapia, para que a gente possa esclarecer aos pouquinhos o que pode acontecer durante a quimio, quais os efeitos colaterais que pode estar apresentando. Que varia de pessoa para pessoa. Que varia de pessoa para pessoa, que varia de protocolo também quimioterápico aplicado, que não são iguais para todos os pacientes. Então, cada um vai desenvolver um efeito colateral diferente do outro. Depende muito do estado nutricional do paciente naquele momento, depende do ciclo que o paciente também está fazendo a químio. Então, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração na hora de abordar um paciente e orientar ele da melhor forma correta. E a gente está iniciando esse trabalho, a gente está indo em busca do paciente aí de primeira quimioterapia, nível ambulatorial, para estar orientando de um em um e tentando tirar as dúvidas que eles podem estar trazendo para nós. Após uma quimioterapia, a primeira vez a pessoa vem aqui fazer sua quimioterapia, ela já pode comer após, é recomendado ou não? Ela tem que aguardar um pouco para depois fazer uma alimentação? É recomendado se o paciente não estiver sentindo náuseas ou estiver já apresentando vômitos, Depende muito de como o paciente vai tolerar aquele dia de quimioterapia, aquela aplicação de quimioterápico. E se o paciente estiver bem, se sentindo bem, confortável, sem náusea, sem vômito, a gente tem mesmo que orientar o paciente a se alimentar, desde que seja uma alimentação saudável, uma alimentação livre de gorduras, livre de doces, alimentos de fácil digestão, Então, desde que o paciente priorize uma alimentação saudável, é recomendado sim a alimentação pós-químio e pré-químio também, Porque muitas vezes o paciente pensa, mas eu vou fazer químio hoje, eu não vou me alimentar porque eu posso sentir náusea. Na verdade, a gente sempre orienta, se alimente antes de vir para o hospital, porém é a mesma recomendação, alimentos leves,
alimentos saudáveis, né, que não sejam fontes de gordura, de açúcares, por eles serem de mais fácil digestão. Então, o paciente corre o risco de nausear menos e também de fazer vômito. Então, essa orientação é comer sim, antes da químio e pós-químio, porém alimentação leve e saudável. Agora, em casa, com certeza, estão perguntando o que é o leve e saudável em casa. Alimentos leves de fácil digestão, frutas, verduras, hortifrutis, verduras cozidas, legumes cozidos. Se o paciente estiver com náusea, a gente sempre orienta a estar fazendo uma refeição de caldos, sopas, utilizar o gengibre, que é o antiemético natural. O gengibre nós servimos aqui também no hospital, um chazinho para pacientes que estão com náuseas. E vale também a dica de estar utilizando o gengibre como tempero, né? Ou em saladas, ou em preparações cozidas. E então ele é considerado antiemético, sem falar que é anti-inflamatório, protege também as nossas células do organismo. Então utilize sempre esse tipo de alimentação mais saudável. Quanto mais fugir do industrializado, melhor para o paciente. Chazinho com gengibre, um suco com gengibre é saboroso. Eu adoro porque é picante. Ótimo. Adoro pimenta. Ótimo. E aí a gente pensa também nos chás, nos sucos, nas águas saborizadas. Agora está muito quente, o paciente precisa hidratar bem. Porque muita gente não gosta de tomar água pura. Então, essa é uma fonte, uma via, né? Quem sabe, assim, a gente disfarça a água, que o paciente geralmente não gosta de tomar água, mas leva então um suquinho, o chá para casa, água saborizada. Chá, coloca na geladeira, né? Depois vai tomando ao longo do dia. Isso. O importante é o paciente atingir uma boa ingestão hídrica no final do dia, né? É importante, então, isso é muito importante. Se hidratar. Por quê? O paciente pode vir apresentar também diarreia. E quando o paciente apresenta diarreia, há perda de líquidos corpóreos. Então a gente precisa hidratar também o paciente. Tem que repor. Tem que repor. E aí a forma como ele vai repor isso é da preferência do paciente, como ele mais vai tolerar naquele momento. Então, se é suco, se é chás, se é água pura, o importante é repor. Breve, acho que a Casa do Apoio que vai estar em funcionamento já. Ela está prontinha, né? Mas não começou a funcionar ainda. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: tem muitas pessoas que vêm de fora, vêm fazer seu tratamento, pessoas que chegam aqui sem um centavo, né? Que vêm com o ônibus da prefeitura. Como que fica depois aqui a Casa do Apoio? Eles vão dar essa alimentação para essas pessoas, que com certeza aqueles que moram mais longe, né? Vai ter todo esse cuidado? Sim, nós estaremos atendendo também a Casa de Apoio, né, em breve. E o mesmo cuidado que nós temos com a alimentação do paciente internado, o paciente da Casa de Apoio também terá, né? Os mesmos cuidados em relação à higiene, em relação a um cardápio diferenciado, a um cardápio nutritivo, será oferecido também aos pacientes e acompanhantes que estarão na Casa de Apoio. Então, podem ficar tranquilos que o mesmo cuidado que nós temos aqui será transmitido, oferecido para eles também na casa. A pessoa que, por exemplo, ela vai ter que fazer umas 20, 25 sessões de químio, daí mais umas 20 ou 30 de rádio, ela fica todo esse tempo, depende de pessoa para pessoa, mas a pessoa, por exemplo, que sofre com o tratamento, quanto tempo ela vai levar para se organizar, para o organismo dela se reorganizar novamente? Isso também, Tamires, depende muito do indivíduo, depende de cada paciente, depende do protocolo utilizado, depende se o paciente fez somente químio, se o paciente fez rádio com químio, ou se o paciente também passou por uma cirurgia, mais rádio, mais químio. E a gente também sabe que alguns efeitos colaterais do tratamento oncológico, eles podem aparecer tardiamente. Então, às vezes, o paciente terminou a químio e a rádio há algum tempo e, por exemplo, pode aparecer algum outro efeito colateral mais para frente, pós-término de tratamento mesmo, tá? Então, por isso que os pacientes também devem ser acompanhados por um
prazo, mesmo um prazo maior depois do término do tratamento, para que a gente possa, quanto equipe, conseguir identificar esses efeitos colaterais tardios e tratá-los. Então, não é só no momento da quimioterapia, só durante os ciclos do tratamento. Isso também pode aparecer mais tarde, depois do término, finalização do tratamento. Tá? Então, assim, em resposta à sua pergunta, varia muito. Varia de cada organismo, varia de cada protocolo utilizado, varia do estado nutricional do paciente, também pós-término de tratamento. Então, por isso que a gente precisa acompanhar, e acompanhar de perto esses pacientes. Então, quer dizer que quando está em tratamento, tem essa alimentação, terminou o tratamento, tem que continuar com aquela dieta que foi passada pela nutricionista. Sim, na grande maioria dos casos, sim. Lógico que a alimentação nutritiva, balanceada, livre de frituras, de açúcares e de produtos industrializados, ela deve ser mantida ao longo da vida, mesmo para quem não está em tratamento oncológico. Isso é uma orientação que todos nós, profissionais da área da saúde e da nutrição, pedimos sempre e recomendamos a todo o público, mesmo não estando doente. Mas o paciente oncológico, por ter as suas especificidades durante o tratamento, onde o sistema imunológico ele fica debilitado, a gente precisa daí também cuidar nessa questão de alimentos crus, preferir alimentos cozidos, para tentar também minimizar o risco de ter alguma intoxicação alimentar. Por isso que a gente sempre pede, olha, paciente que está fazendo químio, prefira se alimentar em casa. Quando for comer fora de casa, prefira lugares que você conhece, que você realmente saiba que ali é feito com higiene, que ali tem qualidade, Então, assim, tudo isso para a gente diminuir o risco do paciente ter uma intoxicação alimentar, porque devido ao estado imunológico do paciente, que fica debilitado durante os tratamentos oncológicos, ele fica mais suscetível a desenvolver qualquer tipo de infecção e contrair uma doença transmitida por alimento. Tá? Então, entre muitos cuidados que o paciente de quimioterapia, de radioterapia precisa ter, é também saber se alimentar, como se alimentar e onde se alimentar. Por isso que é tão importante a busca pela atenção da equipe multidisciplinar. A gente está acompanhando cada profissional dentro da sua especialidade, atender como um todo e fazer que a assistência do paciente seja efetiva. No tratamento, fica só o chá com pão ou com biscoitinho, ou o café pode continuar? Olha, o café aqui no hospital nós não fornecemos e eu oriento o paciente a domicílio usar em pequenas quantidades. O café, principalmente para quem tem câncer gástrico, então ele pode também agredir a mucosa e a gente prefere que nada interfira, ali naquele local lesionado. Então, se está lesionado, vamos utilizar alimentos para restabelecer aquela lesão, não para agredir ainda mais. Em alguns casos. Então, aqui no hospital a gente não fornece, nós preferimos chás cicatrizantes, chás calmantes, E assim como camomila, erva cidreira. E agora o café a gente deixa de lado nesse momento. Não vou dizer que assim, nunca tome café, nunca mais. Cada paciente sabe da sua vontade, tem uns que são realmente viciados e não pode ficar sem o café, mas aí cada qual na sua situação, cada qual na sua condição clínica. Eu costumo dizer que não existe nada proibido, existe tudo com muita moderação. Não é que eu não devo, eu não posso. Dependendo da situação, realmente não pode, não vai fazer bem, é melhor adiar por mais um tempo. Então, existem fases, Tamires? Então, cada fase, ela requer um cuidado, Então, nessa fase de tratamento, a gente tende a orientar o paciente que tome o máximo de cuidado possível, principalmente na alimentação. Tá? E aí depois, quando o paciente tiver alta, terminar o ciclo, aí nós sentamos, conversamos e definimos aí como que vai ser daqui para frente. Se você vai liberar uma feijoada ou não. Mas se ele tiver vontade, ele vai comer a feijoada dele também, Lógico que pouquinho, não precisa ser bastante, nem no dia da quimioterapia também, Diz que tem feijoada light, A mãe lá. Tem feijoada light, mas ainda não cabe nessa situação, talvez,
Algo mais que você queira? Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas já estourei meu tempo com ela. Mas eu volto a conversar com a Fran a qualquer momento e ela vai deixando vocês bem informados a respeito da situação, principalmente quem já está em tratamento, que está acompanhando o programa Nossa Casa. Então fique bem à vontade que a gente vai passando tudo isso para vocês. Se eu não te perguntei algo que seria urgente, fique à vontade. Eu gostaria de falar, né, para os nossos pacientes de quimioterapia, em breve de rádio, que o estado nutricional ele é fator muito importante no tratamento oncológico, seja qual for a modalidade do tratamento, se for químio, se for rádio, se for cirúrgico. É a mesma coisa quando a gente pensa em estado nutricional e que os efeitos colaterais vão surgir, mas que a nutrição, ela pode, eu sempre digo aos nossos pacientes, não que nós que vamos fazer desaparecer todos os seus sintomas, não é isso, mas nós podemos sim, através da alimentação, amenizar, né, os efeitos colaterais, os sintomas. Então eu sempre falo para todos eles que o que a gente come influencia muito, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, tem que tomar cuidado, tem que preservar a alimentação. Se não está conseguindo se alimentar devido a algum sintoma, por exemplo, Nutri, estou nauseando muito, estou fazendo muito vômito, estou tendo muitos episódios de diarreia, procure o nosso serviço. Nós estamos aqui para realmente orientá-los e orientá-los da melhor forma possível. E que realmente o estado nutricional ele é um fator importantíssimo, então vamos cuidar, vamos priorizar a nossa alimentação. Não só para os pacientes que estão em tratamento de quimio, mas também para as pessoas que são saudáveis e que não estão passando por tratamento, mas que também devemos cuidar, sim, da nossa alimentação. É isso. Que Jesus te abençoe grandemente. Foi um prazer conversar com você. Agora nós temos uma nutricionista aí que pode estar, né, conversando com a gente de vez em quando, deixando vocês de casa bem informados. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires. A gente está sempre à disposição. Foi muito gostoso fazer esse papo com você e que os nossos pacientes se sintam muito acolhidos aqui pela nossa instituição e que estamos sempre aqui para poder dar a melhor assistência possível.